Boa noite, amigos e amigas do Irmã Ângela. Tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não apareço aqui, então sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestra, mais uma noite de estudo, que a gente tem a oportunidade aí de estarmos juntos, né, fisicamente e virtualmente, para aprender um pouquinho mais sobre a doutrina. Então, o tema de hoje é Deixai a vir as minhas criancinhas, e quem vai falar sobre esse tema tão bonito é o nosso grande amigo Nelson Tavares, que estará falando diretamente de Portugal, certo? Então, antes de começar, de passar a palavra para o nosso amigo, gostaria apenas de dar alguns recados, né? Falar sobre a campanha do agasalho, né? Esses dias aí, ó, tô aqui de moletom, esses dias aí a gente passando bastante frio aqui em São Paulo, e muitas famílias buscam a gente em busca de roupas, né? Tanto para adulto quanto para crianças. Então, quem tiver roupas em casa, agasalhos, novos ou em bom estado, né? Quem quiser comprar também, a gente está aberto aí a doações, estamos recebendo as doações. Então, estamos aí esperando vocês na Rua do Grito, número 165, no Ipiranga. Daqui a pouco eu vou passar os horários de plantões para que vocês possam entregar as doações, tá bom? Porque além da campanha do agasalho, a gente também tem a campanha dos alimentos, né? A gente sempre tem muitas famílias pedindo alimento, nós temos muitas famílias cadastradas em nossos plantões de doação, e muitas vezes a gente tem mais famílias do que cestas básicas para atender. E o que nos ajuda muito são os alimentos avulsos que a gente recebe, né? Que permite que a gente continue atendendo essas famílias. Então, se você tiver em casa, né, arroz, feijão, molho, macarrão, leite, óleo, qualquer coisa assim que não vai te fazer falta, ou se você quiser colocar alguma coisinha a mais na compra do mês, quando você for no mercado, né, e quiser doar para a gente, é sempre uma ajuda muito, muito valiosa, muito bem-vinda, e a gente agradece muito, beleza? Nosso plantão de doações, então, deixa eu ver se essa aqui é a arte certa, isso aí. Nós estamos toda quinta-feira, das 9h30 da manhã até as 10h30, recebendo doações, com a Márcia e com a Elane. E aos sábados, eu, Adelson e Roseli, todos sábados estamos das 11h30 até o meio-dia e meio recebendo essas doações, né? Temos também outros horários, né? Segunda-feira, quinta-feira no brechó com a Marli, e aos domingos que tem palestra presencial também. Então, qualquer horário e dia que está aí, desses aí que estão na tela para vocês, vai ter pessoas lá no Centro Espírita para receber essas doações. Então, quem tiver interesse pode se organizar e aparecer lá que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Gostaria também de pedir para avisar o pessoal que amanhã nós teremos o Evangelho Online, né? Toda terça-feira nós temos o Evangelho Online, que ocorre virtualmente, né, às 8h30 da noite. Né? O link é disponibilizado nas redes sociais do CEIA, então a Cris vai estar divulgando aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Quem tiver interesse é só entrar em contato, né? É bem legal, é uma roda de estudos ali onde é lido algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois o capítulo ele é estudado, as pessoas comentam, então é uma troca de conhecimento muito, muito bacana. Quem tiver a oportunidade pode participar que vai ser bem legal. Então, antes de chamar o nosso amigo, que a gente possa, nesses ligeiros momentos, dedicar o nosso tempo, né, a Deus e a gratidão, nos desconectando de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que enche a nossa mente de preocupação, que possamos nos desconectar dos problemas, das atribulações do mundo, e apenas agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus pela proteção, pela sabedoria. Vamos pedir para que Deus abençoe todos os necessitados, encarnados e desencarnados, os que passam fome, que passam frio, que passam dificuldades. Vamos pedir para que Deus abençoe nossos irmãos que estão lá hoje no CEIA, para que o trabalho, o estudo seja realizado da melhor maneira possível, e que Deus também abençoe o nosso palestrante de hoje, para que ele consiga passar para nós da melhor maneira possível aquilo que ele nos preparou. Então, vamos agradecer e pedir para que as suas bênçãos recaiam sobre todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, agora, gostaria de chamar o nosso amigo Nelson para fazer a palestra de hoje.
Então, boa noite, Nelson. Seja bem-vindo, tudo certo? Boa noite, Juan. Tudo certo? Obrigado pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês. A gente que agradece aí, então, seja bem-vindo mais uma vez, né? Você já é um amigo querido da casa. Então, a palavra é sua, Nelson. Desejo uma boa palestra e a gente se encontra no final, então. Obrigado, Juan. Primeiro, boa noite a todos, quem está ao vivo nos assistindo, o pessoal que está aí no CEIA em São Paulo. Mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês reunidos nessa noite, para mim, já terça-feira. Já são meia-noite e 35 aqui, 4 horas à frente, mas é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o Evangelho, sobre Jesus. E nesse tema de hoje, que é um tema muito bonito, normalmente toca muito os nossos corações, porque fala de criança. Quando fala de criança, dá aquela coisa boa, normalmente. Quer dizer, depende da criança, né? Se for aquela criança meio manhosa, não fala, não é muito bom, não. Mas, em geral, traz uma coisa boa, uma coisa gostosa. O tema de hoje é Deixai vir a mim as criancinhas, que é uma passagem, um trecho do Evangelho onde Jesus é cercado por algumas crianças e os apóstolos ali meio que enxotam as crianças e falam: não, chega para lá, afasta as crianças. E Jesus diz: não, 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 calma, deixai vir as minhas criancinhas. Está lá no capítulo 8 do Evangelho. Eu vou ler para vocês, mas antes de eu ler, a gente vai falar hoje sobre criança, sim, mas entender um pouco essa história de criança e o reino dos céus. O tão almejado, tão procurado, tão buscado e disputado reino dos céus, que a gente ainda não entende muito bem essa história e tem tudo a ver com criança. É exatamente esse link aqui que a gente vai tentar entender, mastigar um pouco mais, entender o que criança tem a ver com o reino dos céus. Então vamos lá. Vou ler para vocês esse trecho. Eu não sou muito de ler os trechos, não, mas eu quero fazer um link aqui entre os trechos, alguns trechos do Evangelho, para configurar o raciocínio que a gente vai desmembrar aqui. Vamos lá. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, deixai vir a mim as criancinhas. Abre aspas, Jesus nos diz. Deixa... Nesse momento que enxotam as crianças, tá? Vamos relembrar agora. O que ele diz? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhe assemelham. O reino dos céus é para os que lhe assemelham. Atenção a esse trecho. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ok? Vamos para o capítulo 7 agora, um outro trecho que eu retirei aqui, falando ainda de criança. O seguinte: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tomardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, mais uma vez, a gente tem duas referências, tem outras referências, tá? Mas eu separei aqui duas referências em capítulos distintos, onde se fala das crianças e o reino dos céus. E mais à frente, a gente vai entender que o reino dos céus não está nem aqui, e não está nem ali e nem acolá. Sabe onde é que está o reino dos céus? Está conosco, está entre nós. E isso é uma coisa que faz uma confusão ainda, porque a gente ainda tem uma dificuldade e coloca o reino dos céus lá, um lugar físico, um lugar que depois da gente desencarnar, depois a gente morrer, vai ter lá aquele portão bonito. E muita gente faz aquela confusão, hoje no meio espírita, né, de que o nosso lar é quase que um céu para nós espíritas, que lá que é coisa bonita, é lá a entrada, o portão. Pessoal, vamos entender a profundidade desse ensinamento do Cristo, que não tem nada a ver com o processo pós-desencarne. Claro que é maneiras diversas da gente interpretar, ok? Mas vamos entender esse reino dos céus que está aqui dentro, que está aí dentro. Não vamos ignorar isso, essa busca de exatamente encontrar essa pureza do coração, que é o simbolismo que as crianças representam e que Jesus utiliza desse símbolo
configurando, facilitando a nossa compreensão para demonstrar aquilo que nós necessitamos buscar para encontrar o reino dos céus aqui dentro. E vamos configurar para a nossa interpretação, através do reencarne, que a gente vai entendendo que o reino dos céus, na verdade, é uma conquista. A gente pode interpretar que através da encarnação, pós-encarnação, através da nossa evolução, através do nosso desenvolvimento intelecto, mas principalmente moral, é que a gente vai de encontro e sentindo principalmente o reino dos céus. Eu gosto de falar muito sentindo, pessoal, pelo seguinte, porque quando a gente lê os livros, às vezes é muito bonito e faz muito sentido para nós, é aquela coisa linda e a gente imagina tudo acontecendo, mas mais importante do que a parte conceitual é a parte experimental, é o sentimento, é a vivência daquilo. Quando a gente consegue verdadeiramente avançar, o que quer que seja, dar um passo à frente nessa direção daquilo que faz sentido hoje para nós, é quando verdadeiramente a gente vai de encontro e realiza, e aquilo retroalimenta, a gente tem vontade de cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que é o convite do tempo inteiro a gente está observando, orai e vigiai. Vamos vigiar e orar. Vigiar o quê, Nelson? Vigiar tua vida por um todo. Que é bom e que é ruim. Não vai ser só mar de rosas. Não vai ser só choros e lágrimas também. Então vamos vigiar e buscar entrar em conexão com o alto, com o Pai, e sentir que é nesse sentido, o sentir, quer dizer, que nós vamos realizar, estabelecer essa conexão e que vai nos retroalimentar também. Não é só jogar na mão do nosso mentor, do anjo da guarda, do espírito que nos acompanha e que nos quer bem o tempo inteiro. Mas é sentir essa troca, e que o que vai de encontro é fazer sentido não só na parte teórica, mas vivenciar principalmente. Mas vamos lá, vamos voltar ao raciocínio, que a gente tem tempo limitado, senão a gente vai fugindo aqui. Então, Jesus utiliza esse símbolo, essa figura mais próxima, talvez naquele instante, para representar, falar basicamente de duas coisas. As crianças, a pureza do coração das crianças, a simplicidade e a humildade. Simplicidade e humildade. A gente está falando sobre a pureza no coração. Essa pureza que as crianças têm, que a gente consegue hoje perceber, não precisa ir para muito longe, quando a gente entra em contato com algumas crianças e percebe a inocência, sabe aquela inocência, aquela pureza de coração, aquela pureza que um dia também nós tivemos, mas por algum motivo, parece que a gente guardou ela numa gaveta, esqueceu ela lá, e não sabe muito bem onde foi parar aquela inocência, aquela pureza. Não vou falar inocência porque muitas vezes, pessoal, a gente leva inocência como ser bobo, ser trouxa, e não tem nada a ver com isso, tá? A gente está falando de pureza do coração, no sentido de buscar, essa opção de buscar ser mais humilde, buscar ser mais simples, buscar a humildade e a caridade, o oposto do orgulho e o egoísmo, que é a maior chaga, ou a maior dificuldade que todos nós temos aqui, nos encontramos para superar. Como é que a gente vai superar? Buscando, fazendo essa opção. A pureza de coração é uma opção. E esse é o convite de Jesus. Ele nos faz o convite porque cabe a nós aceitar ou não. E volto a repetir, não tem nada a ver com inocência, com essa coisa pejorativa ou negativa, tá? Vamos lembrar que um dia nós tivemos já essa pureza, e talvez a gente se lembre no passado, e talvez faz muito tempo ainda, e a gente não sabe muito bem aonde foi parar aquela nossa inocência, aquela nossa tranquilidade, aquela nossa vida mais relaxada. É claro que naquela época não tinha boleto para pagar, não tinha as preocupações da vida, do mundo, e o contato com uma realidade às vezes muito dura e muito difícil, muita violência ao nosso entorno, muita pressão, e talvez naturalmente a gente vá colocando dentro dessa gaveta, reprimindo essa criança interior que existia em nós,
mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda existe. É o alimentar essa criança que está dentro de nós. Como é que a gente pode alimentar ela? Pessoal, olha só. Não é porque tem maldade no mundo que a gente precisa ter maldade dentro de nós. Tá bom? É claro que, de alguma forma, toda essa pressão do meio vai nos endurecendo, porque a vida é dura e é difícil. Ok. Mas Jesus nos deu o exemplo que, apesar de viver entre a maldade, entre todas as dificuldades que a gente vivencia hoje, tá, pessoal? Não imagine que na época de Jesus era uma tranquilidade. E vamos lembrar, ele veio aqui para dar o exemplo, um exemplo realizável. Isso que a gente tem que, penso eu, tá? Tem que não, vou dizer o que faz sentido para mim, cada um acredita no que quiser. Isso que eu acredito que é o pulo do gato. É quando a gente compreende que toda a proposta de Jesus dá para fazer. Aí, sabe qual é a responsabilidade que a gente puxa para nós? Jesus veio nos mostrar um modelo realizável, palpável. É possível vivenciar isso. É possível vivenciar, e aí cabe a nós direcionar, colocar o foco, buscar aquilo que a gente quiser na nossa vida. Porque é claro, pessoal, que tem maldade, não sejamos essa inocência de fingir que o mundo é Disneylândia, que é tudo uma maravilha, e que agora eu vou ficar bitolado e cego, porque eu entrei na doutrina espírita e fala que Jesus isso e aquilo. Não, é para viver o mundo como ele é, essa encarnação como ela é, com todas as dificuldades que ela tem. Não é para ignorar a realidade e a verdade, mas olha só, dá para viver vinculado à negatividade, à violência, à maldade, mas também dá para viver vinculado a um outro lado, ao lado do amor. Porque também tem amor ao nosso redor, tá? Talvez a dificuldade que nós tenhamos em perceber, em ter olhos de ver as coisas boas da vida também. Tem muita coisa triste, muita coisa triste. Claro que tem, e aqui, ó, chove em nós as coisas tristes, basta ligar qualquer noticiário em qualquer lugar do mundo que vai ter muito mais negatividade do que positividade. E claro que se a gente viver só entre notícias ruins, porque a gente chega num trabalho, alguém comenta uma coisa ruim que aconteceu, e tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, é claro que a gente vai enxergar a vida cada vez mais negativa. Naturalmente, talvez a gente vai se distanciando dessa criança interior que talvez consiga enxergar com mais pureza a vida e as coisas e as pessoas. E muitas vezes o que acontece, infelizmente, é que a gente acaba se isolando do mundo, muitas vezes fugindo do contato com o próximo, porque já se magoou, já sofreu, já fizeram maldade conosco, já nos enganaram, já nos passaram a perna. E às vezes a gente vai se isolando e o máximo que a gente consegue é ter contato, às vezes, com um animal, que é puro de coração. Quem tem animal sabe o que eu estou falando. Pode ser um cachorro, um gato, um peixe, um papagaio, qualquer um. Que tem essa pureza, esse amor puro. E não tem essas dificuldades que nós vamos criando também, enquanto adultos, e acabamos um junto ao outro, buscando esses conflitos nessa vivência, enquanto a gente vai amadurecendo, mas infelizmente, pessoal, isso faz parte de nós, tá? Espíritos imperfeitos que somos, estamos aqui para aprender. Ah, Nelson, mas eu já não aguento mais esse negócio, tá chato. Chega. Para a encarnação. Como é que é? Para o ônibus que eu quero sair. Para essa encarnação que eu quero sair. Já não estou gostando mais. Tá brabo, tá difícil, tá complicado. Olha só. Não é à toa, tá? O que você vivencia hoje, chama de problema, muitas vezes não é bem um problema. Talvez seja o tal desafio que você necessite vivenciar hoje. Essas dificuldades. Não estou diminuindo as dificuldades, mas talvez seja o desafio que você precisa vivenciar para ultrapassar e crescer. Claro que é difícil da gente enxergar, principalmente quando a gente é afetado, e quando uma coisa está roça, está difícil,
está embaçado na nossa frente. Nós voltamos ao Mestre Jesus, nos dando todo o auxílio, amparo, sustentação, apoio, para vivenciar todas essas dificuldades que a gente pode encarar como um problema, mas a gente também pode encarar como um desafio. Isso muda bastante a dinâmica de como a gente percebe tudo aquilo que acontece ao nosso redor. É a opção de olhar com a negatividade ou com a positividade. Positividade no sentido da motivação e ir de encontro com aquilo que a gente necessita ultrapassar, vivenciar. Buscar alimentar, mais uma vez, essa criança interior que está dentro de nós, que é possível alimentar ela. Mas, Nelson, como é que eu vou alimentar ela? Faz o seguinte, faz uma autoanálise muito rápida em você e tenta entender tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que te faz de bem, todos aqueles momentos gostosos, aquele sentimento bom, aquilo que te traz um alívio que seja na sua vida nesse momento. Pega esse trecho, esse pequeno 5 minutos, meia hora, 1 hora por dia, o que quer que seja, e replica, multiplica. Se esse momento aqui te faz bem, e está aqui comigo, conectado, o pessoal que está no Ceia, ou quem está me vendo ao vivo pela internet, que a gente está transmitindo isso, multiplica mais, assiste mais palestras, estuda mais. Se te faz bem estar com o teu animal, esteja mais, brinque mais com ele, vivencie mais. Claro que a gente está falando mais superficialmente, mas a busca aí de encontro com o bom, com o bem na nossa vida é simples dessa maneira. O que acontece é que muitas vezes a gente dedica muito tempo da nossa vida, da nossa encarnação, do nosso dia, vinculado às coisas que não fazem menor sentido e só nos colocam no buraco. Como eu disse agora, assistir um jornal. Assiste o jornal, mas vai passando para frente, vai pulando, pega só os tópicos e foca no que é bom para você. Quando chega no trabalho, na hora do cafezinho então é filé mignon. Na hora do cafezinho, sempre vai ter alguém ali contando uma desgraça. Ai, você viu o que aconteceu ontem? Aí já tem um outro para julgar. Aquele lá tá errado. Pergunta, o que isso vai te acrescentar? Realmente na tua vida? O que te agrega? Começa a questionar para a tua vida o que te agrega e o que não te agrega, o que te ajuda e o que te põe para baixo e o que te derruba. Vamos analisar o que tem aqui dentro de nós, entre luz e sombra, que todos nós temos, e vamos enfatizar, vamos dar mais brilho, mais foco naquilo que nós já temos enquanto luz. Aos poucos a gente vai ali trazendo uma sombrazinha e trabalhando ela também. Sim, vamos fazendo isso. É o processo do autoconhecimento, depois a gente vai trabalhar a reforma íntima, que são duas coisas distintas, que a gente pode realizar, sim, e deve. Mas o importante é a gente tentar alimentar essa nossa criança interior também, essa nossa pureza de coração. É quando a gente tem a consciência de nós e a gente opta, faz as melhores escolhas. Bem-aventurados os que têm puro o coração, é uma das bem-aventuranças. Lembra das bem-aventuranças? Vamos lembrar o que é essa palavra bem-aventurança, não entendo muito bem. Bem-aventurança, traduzindo, é felizes aqueles. Então, vamos traduzir? Felizes aqueles que têm puro o coração. E o que é ser puro, Nelson? Me explica essa história de ter puro coração. Então quer dizer que eu tenho que virar santo agora? Será que eu tenho que virar uma Madre Teresa de Calcutá? Não, não é por aí. Ser puro é buscar ser simples. Só isso. Se quer buscar simplicidade, vamos lembrar de Jesus quando ele faz a referência para as crianças. O que a criança é, senão a leveza de uma criança, a simplicidade, a humildade, a inocência? Não tem maldade, não tem aquela coisa que nós, enquanto adultos, temos. Já hoje, que a gente chega já
com 2, 3 pés atrás para falar com alguém, já olhando de lado, será? Qual a intenção do fulano? Qual é a da fulana? Não estou dizendo para a gente virar bobo, não, tá, gente? A ideia não é essa, não. Não é ninguém virar bobo. Mas é buscar ser simples, buscar ser mais humilde. Principalmente humildade, que confronta aí com o nosso orgulho, que, olha, é difícil trabalhar o nosso orgulho. E a gente não se acha orgulhoso, tá? Também a outra dificuldade que a gente tem é se enxergar enquanto orgulhoso. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz um exercício aí. Vou convidar, tá? Um convite que eu faço. Faz um exercício. Você que não se acredita orgulhoso, para pensar no seu dia a dia, desde que você sai de casa até voltar para casa, se em algum momento você se sentiu melhor do que alguém que você encontrou. Só isso. Se você se sentiu melhor que alguém, tem orgulho aí, tá? Tá aí, eu estou mostrando para vocês. Todos nós ainda, tá bom, pessoal? Característica dos espíritos encarnados aqui no mundo de prova e expiação. Orgulho e egoísmo. Um filho do outro. Egoísmo, filho do nosso orgulho. Qual é o oposto do orgulho? É a humildade. Essa humildade, essa simplicidade que Jesus nos propõe, nos convida a essa direção, essa opção, essa escolha para a gente seguir. Não é para virar santo, para querer virar Madre Teresa de Calcutá. É querer ser melhor. Querer ser melhor é querer ir de encontro com a proposta de Jesus. Que proposta é essa de Jesus? É felicidade, pessoal. No final das contas, a gente está falando a mesma língua. Felicidade. Só isso. É o sentir feliz. É o tal sentir que eu disse ainda há pouco. A gente se sentir mais feliz, se sentir melhor, se sentir mais leve. A gente enxergar todo esse orgulho, todo esse egoísmo e se esforçar nessa direção de ser mais humilde, de buscar essa caridade. Não tem nada a ver, como eu falei, vou repetir aqui, não tem nada a ver com ser bobo, tá? Inocente, bobo. Parece muitas vezes que nós, a impressão que eu tenho, muita gente verbaliza isso ainda. Ah, porque a vida é uma luta, é uma guerra o tempo inteiro. Então o que a gente faz? A gente se arma. A gente se arma uns contra os outros. Vamos lembrar Jesus? Amai-vos uns aos outros. Não é armai-vos uns contra os outros. Será que a gente consegue entender que muitas vezes a gente está numa direção ao contrário? A proposta do Cristo é amor. É ir de encontro ao próximo. Não se armar contra o próximo. É amar o próximo, não brigar contra o próximo. Claro que a gente vai entrar numa seara do amor aí, que é muito, que dá para a gente falar bastante sobre isso, a gente não vai ter tempo, até por causa do horário, mas eu vou simplificar o amor do Cristo, no meu entendimento, vou compartilhar com vocês, de uma maneira muito simples, tá? Porque eu penso e a forma que eu interpreto, Jesus sempre tentou simplificar da melhor forma possível as coisas. Então, quando ele nos fala, fazei ao próximo o que quer que faça contigo, tá aí o amor. É o amor conduta. É o amor vivência, é o amor dia a dia. Não tem a ver com sentimento, é outra história. Você não precisa ter o sentimento por aquele que você não vai com a cara. Ok? Principalmente com esse que você não vai com a cara que você não gosta muito, que não tem nada a ver contigo. Você não precisa ter o amor por ele que você tem pelo seu animal, pelo seu filho, pela sua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu amigo. Mas você pode amar ele fazendo com ele o que gostaria de fizesse contigo. Amor, comportamento. Isso também é amor. Então não precisa se armar contra ele. Dá para amar ele da maneira... Ah, mas ele retrucou, ele bateu de frente comigo. Isso é problema dele. O teu problema começa quando você agride ele. Cada um responde por si. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Não, não levo desaforo para casa. Leva para a próxima encarnação. Porque às vezes a gente fica nessa de que bateu, levou, e que eu não levo desaforo para casa, aí te agridem, aí você agride de volta,
aí o outro te agride de volta, aí você agride de novo, e aí esse ciclo continua. Aí não acaba nessa encarnação, vai para a próxima, vai para a próxima. Encarna todo mundo junto na família de novo, já brigando, já tendo problema, para aprender a amar. E se não aprender a amar naquela, não tem problema, volta de novo. Até um dia que a gente cansa e busca entender isso que o Mestre Jesus nos ensina, que nos ensinou e continua nos ensinando. Essa proposta de amor simples assim, independente da vibração, se você gosta do fulano, se você vai com a cara dele ou não, busque aí exercitar o amor através do teu comportamento. Isso não é só com o vizinho, com o pessoal da rua, não, tá? Na família também. É natural e não se sinta mal de você ter mais afinidade, gostar mais de um filho, de uma filha, do que o outro, do que gosta mais do pai, ou gosta mais do avô, da irmã, pronto. Esse processo de afinidade tem tudo a ver com a nossa história de outras encarnações também, onde nós encarnamos ao lado de espíritos afins, encarnamos ao lado de espíritos que foram esses que a gente arrumou o barulho lá, do desaforo para casa, na outra encarnação, e está encarnando agora também, para aprender a amar, de alguma forma. Então, que a gente possa ter esse olhar, talvez, mais amplo, porque eu acredito que a doutrina espírita nos ajuda aqui, é entender as coisas de uma maneira mais ampla, para fugir desse bate-pronto, dessa camada superficial que muitas vezes a gente encara e vivencia a vida, e às vezes acaba tropeçando nas próprias pernas, penso eu. O importante disso tudo é a gente ter essa consciência no amor, buscar ser as tais criancinhas, como Jesus nos convida a esse reino dos céus. E eu acabei pulando a parte do reino dos céus, mas basicamente, vou relembrar o que eu falei no início, até porque a gente já está terminando daqui a pouquinho. É o seguinte: esse reino dos céus tem tudo a ver com sentir, com viver. É claro que Jesus também diz: meu reino não é desse mundo, e também fala que a felicidade não é desse mundo. Ok, vamos separar isso. Mas a partir do momento que ele fala que o reino dos céus está aqui, dentro de nós, e para acessar esse reino dos céus, é só buscando essa tal pureza de coração, essa tal humildade, essa tal simplicidade, como as crianças, que Jesus exemplifica, dizendo que não tem outra forma de entrar a não ser, outra forma de acessar, digamos assim, esse reino dos céus que está dentro de nós, a não ser dessa forma. Vamos raciocinar, vamos pensar, vamos buscar. Buscai e acharei. Se você quiser, se eu quiser, se a gente quiser, a gente vai encontrar de uma forma ou de outra, até porque temos muitos amigos ao nosso lado para nos dar todo o apoio para esse tipo de busca. Olha, você pode ter certeza que vai ter muita espiritualidade de luz ao teu lado quando você vibrar nessa direção, nesse sentido, para te auxiliar, para fomentar e para realizar no teu encontro na tua vida, dando acesso a esse tipo de informação, te auxiliando na caminhada, nas dificuldades todas que a vida vão te apresentar. Não vai ser fácil não, tá? O que eu estou dizendo é que vai ser possível. Essa é a diferença. Então, que possamos nós todos voltarmos a ser criança com essa pureza e essa simplicidade que Jesus nos chama, para viver hoje, desde já, a felicidade do reino dos céus que está aqui dentro e que ele nos convida. Tá bom? Pessoal, uma reflexão rápida, tomara que tenha feito sentido. Não sei se ficou claro para todo mundo, porque às vezes a gente fala de questões e conceitos muito subjetivos, de reino dos céus, da criança, e fica difícil, mas tomara que, pronto, eu tenha conseguido explicar. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, por esse convite. É sempre uma felicidade estar aqui com alguma frequência com vocês, amigos do CEIA,
Centro Espírita Irmã Ângela de São Paulo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Opa, graças a Deus. Obrigado, Nelson. A gente agradece de coração aí pela palavra, pelos ensinos. Foi realmente muito importante. O pessoal aqui nos comentários gostou bastante. A gente está tendo bastante like. E é isso aí. Então, Nelson, antes da gente encerrar, gostaria de pedir para que você, já que você falou de um tema tão bonito, você faça a prece de encerramento para a gente. Com certeza, é um prazer. Então, eu convido a todos, quem quiser, é claro, e sentir à vontade, a fechar os olhos comigo. E, primeiramente, agradecemos a Deus Pai por mais essa encarnação, por mais essa vivência, por mais essa experiência, por mais essa oportunidade de estar aqui, vivendo e aprendendo. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que está sempre ao nosso lado com seus ensinamentos, nos amparando, nos dando toda a sustentação para todos esses desafios da nossa vida. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, espiritualidade trabalhadora do Centro Espírita Irmã Ângela, que prepara esse ambiente para que possamos aqui humildemente aprender um pouco mais com o nosso Mestre Jesus, com seus ensinamentos, que ainda são difíceis, mas que já refrigeram o nosso coração, nos abraçam, nos acalentam no momento de dor, nesse momento que necessitamos tanto do seu amparo. E assim, agradecidos que estamos, damos encerrado a mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Nelson. A Eu gente que agradeço. agradece aí, o irmão já agradece você por mais uma palestra. E sinta-se abraçado. Obrigado. E boa noite aí, já você disse que já é meia-noite, né? Então, 1 da bom manhã. descanso. 1 da manhã. Ixi. Então, bom descanso. Falou, até o próximo. Tchau, tchau, gente. Então é isso aí, mais uma noite de estudo e aprendizado. Peço que Deus abençoe o coração de todos, que o pessoal que está no Irmã Ângela hoje, que possam sair melhor do que quando chegaram. Deus acompanhe vocês no caminho de volta para suas casas e que a paz de Jesus esteja sempre em seus corações. Então, um abraço e até a próxima, gente. Fiquem em paz.